Vocês, em nome de Jesus. Gênesis 12 diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Você pode dizer glória a Deus? A família que abençoou o mundo. Quero pensar com você nesta noite sobre esse tema. É interessante que a família de Abraão, ou de Abrão, na época, é uma das mais proeminentes em todo o Antigo Testamento. Talvez eu diria que são uma das famílias mais importantes de toda a palavra de Deus. Veja que Deus usou a família de Abrão, ou de Abraão, como um exemplo para todas as famílias da terra. Observe o que Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantas gerações já se passaram e ainda tem uma promessa na vida de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que alcança a minha casa e a sua casa. Eu acredito que Deus quer usar a sua família e a minha família como exemplo para outras famílias. Você crê nisso? Hã? Entenda, quando você entra no seu carro e vem para a igreja, você está dizendo à comunidade, aos seus vizinhos: eu acredito na igreja, eu acredito na família, eu acredito em Deus, eu estou indo com um propósito. Em tempo de tantas desconstruções, de tantas afirmativas negativas, meio contraditório isso, afirmativa negativa, mas é por aí mesmo, onde o que é verdade. Tem um mosquito me perturbando aqui, vai orando aí para ele sair daqui, em nome de Jesus. Se ele não entrar pela boca, está valendo, Mas entenda, em tempos onde a gente tem vivido tantas falsas afirmativas, eu acredito no projeto de Deus, que é a família. A igreja defende a família. E é interessante que Deus usou a família de Abraão para estabelecer alguns princípios que continuaram durante a revelação da palavra de Deus. E estes princípios são tão apropriados para a nossa família no século 21, no tempo em que nós estamos vivendo. Como era para a família de Abraão no seu tempo, é para os nossos dias. Veja que os métodos, eles se tornaram diversos, mas os princípios continuam os mesmos. Os princípios continuam os mesmos, são poucos, não mudaram. Os métodos, a gente vê uma frequência mudança. A forma de criação de filhos, a forma que eu fui criado, é diferente da forma que eu crio os meus filhos. Eu tenho novas metodologias, eu tenho novos métodos para lidar com eles, diferente das metodologias que meu pai usava para comigo, diferente das que meus avós usavam para com os meus pais. Mas os princípios são os mesmos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. São sobre os princípios, três princípios na vida de Abraão, para abençoar as nossas vidas. O primeiro princípio é: Abraão manteve um relacionamento correto com Deus.
Veja que houve falhas na vida, na casa de Abraão. O capítulo 12 que nós lemos, o início, vai mostrar Abraão mentindo. Vai mostrar Abraão tentando enganar pessoas que estavam próximas dele. Faraó. Né? Mas é interessante que... eu acho interessante isso porque a Bíblia relata os erros, os fracassos de Abraão. Os momentos de fraqueza em que ele teve como chefe de família. A Bíblia não esconde. Obrigado, irmão João. Isso me mostra que Abraão não era perfeito. Muitas vezes nós olhamos para os homens da Bíblia e por tudo que eles passaram, e a gente cria uma falsa imagem de que eles venceram porque eles eram perfeitos. Eles não eram perfeitos. Eles falharam como eu e você falhamos muitas vezes. Mas é interessante que mesmo falhando, mesmo tendo seus erros, Abraão manteve um relacionamento correto com Deus. Como que eu posso afirmar isso? Ele construía altares em todos os lugares em que ele chegava. Abraão, ele acreditava na adoração. Abraão, ele acreditava na oração. Abraão acreditava no sacrifício. Abraão acreditava no doar. Abraão acreditava na verdade. Ele acreditava na santidade. Ele acreditava na justiça. Eram princípios que ele tinha em sua vida. Mesmo falhando, mesmo errando, ele erguia altares de adoração a Deus. Ele erguia altares que entronizava a Deus em oração. Abraão foi o primeiro homem relatado na Bíblia a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta. Ele tinha um coração doador, acreditava na verdade. Foi um homem que buscou a santidade. Veja que ele sai de uma terra idólatra para adorar a um único Deus. Ele vence a idolatria para erguer altares a um Deus verdadeiro. O segundo princípio que Abraão teve em sua vida, ele manteve um espírito de generosidade. Veja que Abraão foi altruísta para com Deus. Ele estava disposto a entregar tudo, até mesmo o seu filho. Quando eu fico imaginando, quando Deus fala com Abraão: olha, Abraão, me ofereça Isaque. Alguns filmes tentam colocar uma guerra de Abraão para com Deus, alguns questionamentos, mas a Bíblia não me fala isso. A Bíblia diz que ele obedeceu. Ele sai em direção ao Monte Moriá, ele prepara tudo, e no dia bem cedo, ele sai ao Monte Moriá com o propósito de oferecer Isaque a Deus. É interessante que no capítulo 22 de Gênesis, acho que o versículo de número 6, quando ele chega ao pé do Monte Moriá, ele vira para os homens que estavam com ele e diz: olha, vocês ficam aqui, enquanto eu e o menino vamos adorar, e nós retornaremos. Veja a confiança que havia no coração de Abraão. Ele sabia que Deus havia pedido Isaque, ele sabia o que ele iria fazer, mas ele sabia que o Deus a quem ele servia era um Deus todo-poderoso. Por mais que ele sacrificasse o seu filho, por mais que ele entregasse o seu filho, ele tinha uma convicção: o Isaque voltaria com ele. Ele não teve medo.
Ele teve um coração altruísta, um coração doador, porque ele acreditava em Deus, porque ele confiava em Deus. Numa outra situação, Abraão também altruísta para com os outros, quando ele permite Ló escolher as campinas. Veja que ele, por ser mais velho, por ser o tio, ele tinha o direito de escolha, mas ele permite Ló, fala: Ló, se você escolher as campinas, eu vou para o deserto. Você decide, a sua escolha, eu vou respeitar. Você sabe que muitas vezes nós perdemos na nossa casa, na nossa família, por não sabermos ceder, por não sabermos negociar. Muitas vezes a nossa casa, a nossa família está desmoronando porque não sabemos negociar. É o que eu penso e pronto. E a gente age com a esposa dessa forma, muitas vezes a gente age assim com os nossos filhos. Entenda uma coisa, queridos: Deus nos colocou como sacerdote, como homens, como mulheres, para cuidar daquilo que Ele permitiu chegar em nossas mãos. Entenda, a sua casa, a sua família é uma bênção, amém? Diga para quem está ao seu lado aí com um sorriso no rosto, puxa a máscara assim, ó, rapidinho, e fala: olha, a sua família é uma bênção. Tenha um coração doador para a sua casa. Tenha um coração que ama a sua família. Não perca os princípios, mas negocie os métodos. Bom, terceiro princípio que Abraão manteve para com Deus, ele foi muito abençoado por isso, está em Gênesis, no capítulo 18, e eu vou pedir para lançar e a gente ler junto. Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. Veja que Abraão manteve uma casa disciplinada. Gênesis 18, do 17 ao 19, diz o seguinte: e disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que governe, que guarde o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Abraão manteve uma casa disciplinada. É interessante a gente olhar e ver a avaliação que Deus faz sobre Abraão. Se Deus fosse me avaliar hoje, fosse avaliar você, quais palavras Ele usaria? Como seria essa avaliação? Veja que Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabe o que ele sentia. Deus conhecia o que passava na mente de Abraão. Deus sabia o que ele pensava. Deus conhecia o seu lar. Deus sabia como ele agia. Não diferente de nós, Deus nos conhece. E é interessante que Deus fala: eu vou ocultar alguma coisa do meu servo.
Veja, esse homem falho, que errou, que teve fracassos na sua vida, Deus olha para ele e fala: eu vou ocultar alguma coisa dele? Eu vou fazer alguma coisa sem ter uma DR, né, um tete a tete com o meu amigo Abraão? O que as suas atitudes, o que as minhas atitudes revelam a respeito de Deus? Como que Deus nos enxerga? Entenda que, da mesma forma que Deus sabia tudo sobre Abraão, Deus conhece tudo sobre eu e você. Tudo. E aí eu me lembro do Salmo 139, para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo do abismo, lá também tu estás. Se eu tomo as asas da alvorada, lá também a tua mão vai me guiar. Como me ocultarei da presença de Deus? Entenda uma coisa, Deus quer usar a sua casa, a sua família, para manifestar a glória dele na face da terra. Eu disse que a sua casa é uma bênção, e verdade, a sua casa é uma bênção, a sua família é uma bênção. Por mais dificuldades que você tenha enfrentado, por mais lutas que você tenha enfrentado, eu quero te dizer nesta noite, Deus quer usar a mim e a você, para que a glória dele seja conhecida na face da terra. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, precisam revelar a glória de Deus. Precisa manifestar a glória de Deus. Você pode estar olhando para si e falar: pastor, não tem como, a minha história não me permite isso. Permite, eu te trouxe a história de um homem que teve imperfeições na sua vida, mas que a vida dele marca as nossas vidas até hoje. A história dele marca a nossa vida até hoje. Deus respeita, Deus sabe da nossa humanidade. Deus entende as nossas fragilidades. Foi Ele quem nos criou. Você pode dizer amém aí? Vai, me ajuda. O que precisamos fazer então? Estabeleça o caminho de Deus na sua casa. Seja exemplo para os seus filhos. Seja exemplo de alguém que ama a Deus para os seus pais. Seja exemplo de alguém que ama a Deus para a sua vizinhança. Seja exemplo de alguém que ama a Deus para as pessoas que estão próximas de você. O que precisamos fazer? Exercite a sabedoria de Deus na administração da sua casa. É interessante, nós estamos lá em casa numa leitura bíblica sistemática de Provérbios. E os textos no início, né, é só chicoteada em cima dos filhos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5. E chegou uma hora que o Daniel vira: por que ele só fala para os filhos? Né? Por que não chicoteia os pais? Né? Porque a gente também é filho.
Mas é interessante a gente entender que Deus nos colocou como sacerdote, como homens, como mulheres, para serem exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero te encorajar nesta noite. Seja exemplo na oração, seja exemplo na leitura bíblica, seja exemplo nas suas atitudes. As nossas palavras não podem desassociar o que nós vivemos, elas precisam andar juntas. As minhas atitudes precisam revelar quem eu sou, as minhas palavras precisam andar juntas. Exercite sabedoria na administração da sua casa. Exemplifique a vontade de Deus para a sua vida. Certa vez eu conversava com um pai de adolescente, né? E adolescente tem a fama, né, de ser aquela fase difícil. Mas os seus filhos adolescentes, eles não vão ser difíceis, não. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Você vai passar por essa fase aí, vai vencer em nome de Jesus. E aí, conversando com um pai, ele falando: onde foi que eu errei? Né? Geralmente é a pergunta que a gente, é a reflexão que a gente faz. Vem cá, deixa eu te ajudar a ver onde é que você errou. Seus filhos veem você orando? Seus filhos veem você lendo a palavra de Deus? Seus filhos veem você amando a palavra de Deus? Você ora com eles? Talvez seja o principal erro. Talvez seja a principal falha. Exemplifique a vontade de Deus na sua vida. Seja exemplo. Eu falo com os pais nesta hora, seja exemplo para as pessoas que estão próximas de você. Se você quiser abençoar a sua casa, se você quiser abençoar a sua família, seja exemplo, amém? A história de Abraão nos marca. Teve os seus erros, teve as suas falhas, mas foi alguém que Deus o chama de amigo. Foi alguém que Deus usa para impactar gerações, para marcar gerações. Porque ele viveu princípios. Se eu e você quisermos fazer diferença na nossa geração, nós precisamos viver princípios. Precisamos viver princípios. Aí você pode me dizer: pastor, mas meus filhos já estão tudo velho já. Continue sendo exemplo. Continue sendo um instrumento de Deus para abençoar a sua casa. Não desista. Veja que as bênçãos de Deus vieram sobre a família, sobre a vida de Abraão, porque ele foi fiel a Deus. Mesmo falhando, ele se manteve fiel. Ele usou de sabedoria para conduzir a sua casa. E eu pergunto nesta noite: você vai deixar Deus abençoar a sua família? A chave nós já temos. A chave nós já temos. É a palavra de Deus. Coloque ela como principal dentro da sua casa. Abandone o que precisa ser abandonado. Ame a sua casa, ame a sua família, e você viverá os milagres de Deus. Você verá a sua casa sendo abençoada, você verá o seu lar sendo abençoado. Há uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus liberou sobre a vida de Abraão alcança a minha e a sua casa, alcança as nossas famílias.
Nós podemos sim viver os milagres. Só precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Talvez você tenha vivido desafios nesse tempo. Eu te encorajo, não desista. Não desista. Talvez você tenha visto os seus filhos indo cada dia mais distante. A palavra do Senhor diz que se nós ensinarmos o caminho, ainda quando eles envelhecerem, eles não se perderão, eles não se desviarão. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Deus está contigo, Ele há de te dar sabedoria, há de te dar força, e você vencerá para a glória de Deus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa de Deus sobre a sua casa. Nós vamos orar pelas nossas famílias nesta hora. Vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelo nosso cônjuge, vamos orar pelos nossos pais, vamos interceder a Deus nesta hora. Se você estiver com a sua família presente no templo, una com a sua família, eu quero chamar a minha aqui. Se você estiver com a sua família em casa, una com a sua casa nesta hora. Se você não estiver com a sua família aqui no templo, ou na sua casa, você vai orar, você vai erguer a sua voz e vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. Comece a orar, comece a ministrar sobre o seu lar. Comece a abençoar a sua família. O pessoal do louvor vai entoar essa canção, mas você vai orando, você vai ministrando sobre a sua família. Vai proclamando, vai liberando sobre cada nome, vai orando e abençoando por nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai orando. Oh, te adoramos, Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero consagrar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Como com perfume meus filhos irão perfumar todas as nações.
casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode estender a sua mão em direção à sua casa nesta hora? Isso. E aí você vai orar nesta hora, abençoando a sua família, abençoando com saúde, abençoando com milagre, abençoando na área financeira. Você que está nos acompanhando na sua casa, estenda suas mãos aí também em nome de Jesus. Vamos guerrear, vamos orar abençoando, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos, Senhor, nesta noite unidos, meu Deus, como família, Pai, como teu povo, Senhor, neste lugar. Meu Deus, e nós estamos liberando sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, Senhor, a tua palavra, o teu milagre. Nós abençoamos, meu Deus, com cura, nós abençoamos, meu Deus, com provisão, nós abençoamos, meu Deus, com libertação, nós abençoamos, meu Deus, com transformação de vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada um dos teus filhos nesta hora, alcança, meu Deus, cada família, meu Deus, que está sendo, Pai, apresentada a Ti nesta noite, as famílias, Pai, da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Muda, Senhor, a história, muda, Senhor, o quadro, traz, meu Deus, uma nova expectativa, traz uma nova visão, traz cura, Senhor, nesta casa, restaura, Senhor, a fé, restaura, Deus, o culto a Ti, restaura, Senhor, a alegria, Senhor, da salvação nesta casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, muda essa história, Senhor. Nós abençoamos as famílias nesta noite, nós abençoamos, meu Deus, cada um dos teus filhos nesta noite, nós abençoamos, Pai, as crianças, os jovens, os adolescentes, os cônjuges, os pais, nós abençoamos, Pai, a nossa geração e proclamamos, meu Deus, o teu milagre, proclamamos, meu Deus, a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, vai. Oh, será abençoada minha descendência. Diga isso. Frutificará a sua presença com bom perfume. Meus filhos irão Erga as suas mãos e diga: será abençoada mais uma vez. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar. Isso é promessa na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Oh, diga: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Será que você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Aleluia!
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa. É isso aí, Heitor. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que a sua família seja abençoada para a glória de Deus. Que você possa viver os milagres do Senhor em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Está encerrado. Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus.